Vamos corrigir nossa atividade aí de química. Atividade que falava ali sobre algumas características com relação a ponto de fusão, ponto de ebulição e outras características, principalmente a densidade. Vamos ver aqui que na questão 1 perguntava com relação ao ponto de fusão. Ponto de fusão, basta você lembrar o seguinte: hoje em dia, na verdade, é chamado de temperatura de fusão, ou seja, o momento exato na qual a matéria vai passar do estado sólido para o estado líquido. Já a temperatura de ebulição é exatamente a temperatura exata em que a matéria vai passar da fase líquida para a fase gasosa ou vapor. Na questão 2, deixa eu verificar aqui. Na questão 2, você tinha lá para dizer se era verdadeiro ou falso, tá? Aí lá na letra A, quando penduramos roupas molhadas no varal, notamos que após algum tempo elas secam. Nesse caso, a água mudou do estado líquido para o estado gasoso? O que vocês acham? Nós vamos ver ali, ó, basicamente, que é verdadeiro, tranquilo. Letra B, fusão. Fusão é a passagem da água do estado líquido para o estado gasoso? Errado, né, gente? A gente acabou de ver que fusão é a passagem do estado sólido para o estado líquido, então isso aqui é falso. Letra C, a água é mais importante para os seres vivos no estado gasoso? Gasoso, gente? Não, a água em temperatura ambiente está no estado líquido, ela é muito mais importante para nós no estado líquido. E D, a passagem da água do estado gasoso para o líquido se chama condensação. E aí? Exatamente isso, quando ela está ali no estado de vapor, ela passando para o estado líquido, nós vamos chamar de condensação, que acontece nas nuvens ali, né? Então, vai ficar VFFV. Na questão 3, nós tínhamos lá sobre a naftalina. E com relação à naftalina, nós vimos já anteriormente nas outras aulas que ela passa diretamente do estado sólido para o estado de vapor ou gás. E isso acontece exatamente porque ela sofre um processo que nós chamamos de sublimação, que é esse processo de passar diretamente do estado sólido para o estado de vapor ou gás. Então, a questão 3 seria a letra E, ok? Questão 4. Questão 4 dizia, imagine um copo cheio de refrigerante, bem geladinho. O copo está suado, entre aspas, né, que é como a gente fala, e há gelo no refrigerante. Quais os fenômenos físicos envolvidos? Olha só. A letra A, vaporização e condensação. Sublimação e fusão. Sublimação não pode ser, tá, gente? Já elimina aqui. Deixa eu riscar. Condensação e fusão. Provavelmente, né, gente? Porque a condensação, o vapor ali de água, né, que é presente no ar, e também com relação ali ao próprio refrigerante, vai se condensar, vai passar do estado de vapor para o estado líquido, e por isso que você vê ali o copo ao redor, entre aspas, suado. E a fusão vai ser com relação ao gelo que está lá dentro do refrigerante, que ele está no estado sólido e vai passar para o estado líquido. Então, letra C seria a correta aqui. Não posso dizer que é só condensação, não posso dizer que é só fusão. Na questão 5, vai te perguntar qual a diferença entre vapor e gás. Vapor e gás, nós vamos ver ali que a diferença vai estar com relação a, principalmente, a temperatura crítica, tá? E com relação a como está habitualmente no meio ambiente. Por exemplo, costuma-se diferenciar o gás e o vapor da seguinte maneira: se a substância estiver habitualmente no estado gasoso, como oxigênio e nitrogênio, é considerado gás. Não estando habitualmente no estado gasoso, como os vapores de água, mercúrio e iodo, ao passar para este estado, a substância é considerada de vapor. Por isso que geralmente você vai falar em vapor de água e não em gás de água. E isso aqui também está relacionado à temperatura crítica da substância. E se você respondeu algo relacionado a isso, está correto também. Questão 6 vai te perguntar sobre os três, deixa eu ver aqui, a diferença entre evaporação e ebulição. Vamos lá. A evaporação, nós vimos lá que é a passagem do estado líquido para o gasoso de modo espontâneo, sem aquecimento, sob uma temperatura ambiente, como, por exemplo, o éter se evapora mais rapidamente do que o álcool. Agora, a ebulição já é a passagem do estado líquido para o estado gasoso de forma turbulenta, com formação de bolhas, com aquecimento, como, por exemplo, a água fervendo ou o álcool quando aquecido. E ocorre em uma temperatura exata, uma temperatura fixa, tá? Você pode acrescentar bem aqui que ocorre em uma temperatura fixa. Temperatura
fixa. Agora, já na questão 7, dizia, com relação à diferença entre liquefação e condensação. Liquefação é a passagem do estado gasoso para o estado líquido, quando a substância se encontra geralmente já no estado gasoso, tá? Nós vimos lá que o gás, quando ele passa para o estado líquido, ele sofre a liquefação. Já a condensação é a passagem do estado gasoso para o estado líquido, quando a substância se apresenta geralmente no estado líquido e passa para o estado gasoso. Com os termos, podemos determinar o estado físico da substância, se é líquido ou um gás. Por exemplo, a água ela passa do estado líquido para o estado gasoso, que nós chamamos de vapor, e ao passar do estado gasoso para o líquido, se condensa. Na questão 8, vamos ver o que ela dizia. Colocando-se água bem gelada no copo de vidro, em pouco tempo este fica molhado por fora devido à formação de minúsculas gotas de água. Para procurar explicar este fato, propuseram-se as duas hipóteses seguintes. Letra A. Se aparece água do lado de fora do copo, então o vidro não é totalmente permeável à água, ou seja, ele deixa a água passar. As moléculas de água atravessando lentamente as paredes do vidro vão formando minúsculas gotas. Será que elas atravessam as paredes do vidro? Ou hipótese B. Se aparece água do lado de fora do copo, então deve haver vapor d'água no ar. O vapor d'água entrando em contato com as paredes frias do copo se condensa em minúsculas gotas. Qual das duas interpreta melhor os fatos? E como você justifica essa escolha? Tá na cara aí, né, gente, que a hipótese A não é viável. Porque experimentalmente se sabe que o vidro não é impermeável à água. Por exemplo, uma garrafa fechada contendo água a temperatura ambiente, o nível do líquido permanece constante, sem o aparecimento de gotículas na superfície externa. Logo, a hipótese B explica os fatos observados de forma física e quimicamente correta. Já na questão 9, perguntava lá, para verificar se um objeto é de chumbo puro, um estudante realiza a seguinte experiência. Ele vai determinar a massa, 175,90 gramas, imerge-o totalmente em 50 mililitros de água contida numa proveta, e ele lê o volume. Olha só, antes tinha 50 ml, só que depois que ele acrescentou água ali dentro, subiu o volume, foi para 65,5 mililitros. Com os dados obtidos, calcula a densidade do metal, comparando-a com o valor registrado numa tabela de propriedades específicas de substância e conclui que se trata de chumbo puro. Lembra lá que a gente viu na aula de densidade que cada material, o ouro, o chumbo, esse vai no ferro, eles possuem uma densidade específica, porque eles têm propriedades também específicas. Logo, a gente pode comparar a densidade de um material que você encontrou, por exemplo, o ouro, para poder ver se é realmente verdadeiro ou não. E aqui, para poder fazer esse cálculo, você tinha que analisar o seguinte, ele te deu 2 volumes, qual dos 2 volumes você vai usar? Na verdade, nenhum. Você vai ter que diminuir o volume final pelo volume inicial para descobrir o volume exato que você vai utilizar na forma da densidade. Então, ficaria assim, ó. A massa do objeto que ele já te deu, que é 175,90, ou 9, que é a mesma coisa. O volume do objeto, 65,5 menos 50, que vai dar 15,5, cuidado com a vírgula aqui nesse caso. E você vai calcular a densidade igual a massa dividido por volume. A massa foi de 175,9, o volume foi de 15,5 mililitros. Quando você dividir um pelo outro, você vai encontrar a resposta certa, que vai ser a alternativa E, 11,3 gramas por mililitro. Já na questão 10. Questão 10 te pedia lá, quando se espreme o limão em água, as sementes ficam imersas na solução obtida, mas, adicionando-se açúcar, passam a flutuar na superfície. Isso por quê? Letra A. As sementes diminuem sua densidade? Será que é isso que acontece? B. O açúcar aumenta a densidade da solução? Provavelmente, né, gente? C. A solução não se altera. Se não se alterasse, não ia ter essa mudança de primeiro as sementes ficar no fundo e depois as sementes flutuarem, né? Então já elimina. O açúcar reduz a densidade. Também não faz sentido, porque senão não iria acontecer esse processo ali. A densidade das sementes aumenta também? Não. Então, a alternativa correta seria a letra B. Quando se mistura alguma substância com a água, ocorre mudança em sua densidade. Se for algo com elevada densidade, irá aumentar a densidade de quem? Da água. Se a densidade for menor que a da água, irá diminuir a densidade. No caso apresentado, o açúcar é bem mais denso do que a água, o que aumenta, né, a densidade, fazendo com que as sementes comecem a flutuar na superfície por possuir uma densidade menor que a da água naquele momento. Então, muito cuidado para você não relacionar de forma errada. Então, 10, letra B.
Questão 11. Na questão 11, é com relação aos ovos, tá? Para distinguir ovos estragados bons, costuma-se mergulhar os ovos em um recipiente com água e observar o seu posicionamento. Se o ovo afunda, ele está bom. Mas se o ovo vai para a superfície, é indicativo de que ele não está funcionando, de que ele está estragado. Dessas observações pode-se concluir que a densidade, letra A, do ovo estragado é maior do que a do ovo bom? Será? Vamos ver aqui, ó. Se o ovo vai para a superfície, isso indica que ele está estragado. Se ele está estragado ali e ele fica na superfície, então, na verdade, não é que ele é mais denso, na verdade, ele está sendo menos denso, ok? Então, eu já elimino essa alternativa aqui, ó. A densidade do ovo estragado é maior do que a da água? Se fosse, ele não ficava na superfície, né, gente? Letra C. A densidade da água é igual à do ovo? Se fosse, não iria ter essas alterações ali que a gente está vendo. A densidade do ovo bom é maior do que a da água? Provavelmente, né? Porque ele afunda. Ok? E da água igual a do ovo estragado? Se fosse, não aconteceria o que acontece ali. Ok? Então, risca também. Então, a alternativa certa seria letra D. Na questão 12 é de densidade. E lá pedia... a certo pequenômetro contendo 50 mililitros de óleo pesou 46 gramas. Nessas condições, calcule a densidade do óleo em gramas por mililitro e assinale a alternativa correta. Basta você pegar a massa e dividir pelo volume. A massa são 46 gramas, o volume são 50 mililitros. 46 dividido por 50. Você já sabe ali, né, gente, que 46 dividido por 50, 50 é maior do que 46. Então, você vai ter que acrescentar um zero e uma vírgula para poder acrescentar um zero lá no 50 também, se transformar em 500, e assim você conseguir resolver essa questão. Então, baseado nisso, você sem fazer a conta já iria perceber que a única alternativa correta seria a letra E. Mas, vamos lá. Como é que ficaria? D igual a M dividido por V, 46 dividido por 50, que vai dar 0,92 gramas por mililitro. A alternativa correta é a letra E. Tranquilo aí. Depois você iria lá para a questão 13. Questão 13 também é de densidade. Vai dizer lá, no recipiente calibrado contendo 485 mililitros de água, sendo que a água tem 1 grama por centímetro cúbico, colocou-se um objeto feito de um único material de massa igual a 117 gramas, ok? Observou-se que o objeto emerge, que o nível, ou seja, afunda, e que o nível da água passa a ser de 500 mililitros. Com esses dados e consultando a tabela abaixo, pode-se afirmar que o objeto pode ser feito de qual dos materiais listados na tabela? Olha só, nós tivemos ali no início 485, é semelhante àquela outra questão que a gente fez agora. Eu tenho 2 volumes, qual dos dois eu vou utilizar? Nenhum. Eu vou ter que diminuir o volume final pelo volume inicial. E aí eu vou encontrar o valor do volume que eu vou jogar na formulinha, tá? Então, vamos ver aqui, ó, como é que vai ficar. 117 dividido por 15 vai dar exatamente 7,8 gramas por centímetro cúbico, ok? Aí, portanto, analisando esses dados da tabela, verifica-se que o objeto é de ferro, ok? Por quê? Porque quem tem 7,8 ali é o ferro, tá? Então, a alternativa certa seria a letra C. Questão 14, nós temos lá sobre o mercúrio, vai falar que ele é um metal, E possui um valor de densidade igual, ele já te deu a densidade. Cuidado com isso aqui para você não confundir a densidade com a massa, tá bom? Ele já te deu o valor de D, que é a densidade. E ele já te deu o volume também, ele quer saber agora a massa. Então, muito cuidado, tá? D também pode ser igual a M vezes V, tá? Ou, aliás, vamos ver aqui como é que vai ficar. Aliás, M pode ser igual a D vezes V, perdão. Confundi aí. Senão dá errado, né? Aí vamos ver. Assim pode-se afirmar que um frasco de vidro contendo 100 mililitros de mercúrio possui uma massa em, olha só, cuidado, em quilogramas. Ele te deu a densidade em gramas por centímetro cúbico, só que ele quer a massa em quilograma. Então, você vai fazer o cálculo normal, ok? Só que chegando no final, você vai ter que transformar o valor em quilogramas para poder marcar a alternativa correta. Então, vai ficar assim, D igual a M sobre V. Ele já te disse que a densidade é 3,6. Ele te disse quanto que é a massa? Não. Então, M. Ele te disse que o volume é de 100 mililitros. Então, vai ficar assim, ó, 3,6 igual a M sobre 100. Multiplica cruzado aqui, ó. M vezes 1 que tem aqui embaixo, M. 3,6 vezes 100, 1.360.
gramas, ok? Só que gramas não é o que a minha questão quer. A minha questão quer em quilograma. Como é que eu vou transformar 1.360 gramas para quilogramas? Basta dividir por 1.000. Se eu vou dividir por 1.000, gente, eu vou ter que andar bem aqui, ó. As casas, tá? Deixa eu encontrar aqui. Ó, as casas para esquerda ali, ó. Vamos lá, ó. 1, 2, 3. Então, a vírgula vai parar ali, ó. 1,36 quilogramas. Tá bom? Então, a alternativa correta seria a letra C. E essa é a nossa... Deixa eu ver. Essa é a última questão. Última questão, aí.